de glória nos esperam. O nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Aleluia. Por que você não se diverte? Algo novo está por vir. Aleluia. Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Estamos juntos aqui, Senhor, na tua casa, cultuando, Senhor, falando aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Senhor, eu declaro minha total dependência nessa noite, para que a sua palavra seja transmitida, Senhor, os corações sejam alcançados. Tudo aquilo, Senhor, que cair no coração dos nossos irmãos, Pai, seja como aquela semente que prosperou a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém. Sentemos. Vou dar aí 2 minutinhos para você responder o WhatsApp, tô zoando. Quem nunca fez isso, né? Gente, vocês repararam que meu cabelo não tá bagunçado? É que eu vim de carro. Marcelo ia falar assim, é porque você não tem. Não ia falar isso. Porque com os jovens agora as piadas ficaram mais... Eu já estou preparado, né? Amém? No sábado passado, quem não conhece, meu nome é Caio. Se tiver algum visitante aqui, quem não tiver, quem já está aí já sabe, né? E no sábado passado, foi no sábado passado? Culto dos homens? Foi retrasado? Retrasado. O pastor Rodrigo deu uma palavra aqui, de que algumas pessoas iam comprar carro, ele liberou a palavra, né? E quem recebeu, recebeu. Chegou para mim, chegou para Gabriel. Eu queria que vocês ficassem mais felizes com isso. Véi, ter carro é bom demais, bicho. Ninguém me avisou. Tá doido? É impressionante. E foi legal demais porque eu consegui ver algumas coisas acontecendo, sabe? E eu queria, como o pastor falou aqui hoje, é exatamente isso. A gente vai vivendo as coisas e você vai acumulando para fazer mensagem. E eu vi muita, assim, o mover de Deus mesmo para tudo acontecer. Muita coisa tem acontecido na minha vida, na vida de Gabi, graças a Deus, a nossa liderança, né, os nossos pastores. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, não só as notícias boas, mas o que eu tenho feito de errado, o que eu fiz de errado para demorar tanto. O que eu fiz de errado para demorar tanto. E a parte do carro foi muito legal. Sabe por quê? Porque a gente estava aqui, sentado todo mundo aqui, e aí o pastor falou assim, vocês vão receber o carro e tal, e vai ter o carro. E eu falei, amém, Senhor, amém, eu vou receber o carro, eu recebo. E quando eu terminei de falar amém, ele finalizou o culto, o Gabriel passou do meu lado, e veio para Jorge e falou assim, como é que faz um consórcio? Muito rápido, velho, muito rápido. Muito rápido, fica a propaganda aí. Muito rápido, sabe? Eu falei, cara, velho, mas é porque assim, ele foi porque ele, na minha cabeça, né? Ele foi porque ele, sei lá, fiquei caçando alguma coisa para justificar o que ele tinha ido. Eu fiquei, ele foi porque, não sei, ele foi porque, não sei porque ele foi não, ele acho que ele caiu de moto, ele tá revoltado. E aí eu vi, assim, o carro de Gabriel acontecer de um jeito extraordinário. Sabe, foi tudo tão rápido, foi tudo tão fácil. Ele falou assim, vou vender a moto. Aí o cara falou assim, eu pego a moto. O cara que vendeu o carro para ele. Aí ele falou assim, beleza, você pega a moto? Pega a moto. De estrada ele já achou o carro muito rápido, já achei estranho, muito rápido ele achou o carro. Muito rápido. Aí ele foi lá, eu entrego a moto. O cara falou, você pega a moto? Aí o cara pegou a moto por um valor, ficou faltando outra parte. Aí ele chegou na roda assim, a gente estava sentado, né, que a montava. Velho, o cara pega a moto, só que aí tá faltando a outra parte, era mais da metade.
Aí o estagiário lá da Mexas falou assim, eu tenho dinheiro. Eu falei, não tem, mano. Não tem como ele ter o dinheiro, não. Falta muito. E ele é um estagiário. E ele nem levantou a cabeça, ele estava mexendo assim, eu tenho dinheiro. Aí Gabriel falou, você tem o dinheiro? Tem, você quer? Eu quero. Então faz o Pix. Toma aí. Aí fez. Falei, não, bicho. É fácil demais. E aí, gente, isso me fez, assim, pensar, né? Por que não é fácil para mim? E talvez você pensou isso também. E aí nós estamos aqui, estou me expondo. Por que não, para mim não é fácil? Primeiro que minha moto não valeu o mesmo que a dele. E eu não caí de moto. Mas aí eu vi, e aí teve uma palavra palavra rema, né? Todo mundo ouviu várias vezes, mas teve uma hora que ela despertou no meu coração. E aí eu lembrei do pastor Rodrigo falando assim, Deus resiste ao soberbo. E eu comecei a pensar, em que eu estou sendo soberbo, Senhor? Porque não me parece que tem alguma coisa resistindo. Porque para Gabriel foi fácil. E para mim não está sendo fácil. E talvez você se encontre nessa situação. Você olha para a sua vida, numa análise rápida, né, que você acabou de ter essa informação, e você pensa, Deus está resistindo à minha vida? E tem um texto na Bíblia, né, que fala que não se coloca vinho novo em odre velho. E aí, é exatamente isso. Porque, já pensou se Deus não estivesse resistindo à minha vida? E tudo fosse tão fácil? Aí ninguém mandava em mim. Eu não me submetia, eu não aprendia. Eu ficava mimado, soberbo. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu sei que o clima pesou. Mas entenda que está todo mundo crescendo. Amém? Amém? E eu creio que a gente tem vivido tempos maravilhosos e tem sido porque eu decidi que Deus não vai me pegar na soberba, ou que Deus não vai me encontrar na soberba. Amém. Ah, Caio, mas isso é uma coisa que você decide e muda? Não, gente, é todo dia um pouquinho. Amém. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E aí eu fiquei pensando na minha avaliação, e aí você faz a sua, mas eu pensei, eu não sou um cara mau. É a minha avaliação. Minha primeira avaliação, eu não sou um cara mau. Eu estava me avaliando. Por que que o Senhor está resistindo a mim? Eu estava discutindo com Deus. Ninguém nunca fez isso aqui. Eu falei, Senhor, mas... E aí, eu vi que eu já tinha ouvido isso. Eu já tinha pregado isso. Mas foi rema para mim. Que eu estava sendo soberbo no que tange a minha nada humilde opinião. Então, eu decidi que a minha opinião era a que valia. Eu escutava... Porque a gente pensa que o cara mau é aquele cara que, tipo assim, você começa a falar, ele não quer saber de nada, não, está andando. Só que cara mal educado, esse cara, nitidamente, ele está com um problema, mas ele está nítido. O meu não era nítido, porque eu te ouvia, pode falar. Cara, faz sentido, mas você tem que levar em consideração que a minha moto não sei o quê, que a minha vida não sei o quê, que eu não sei o quê, que meu pai não sei o quê, que a minha mãe não sei o quê, e depois de colocar toda a minha justificativa, eu decidia que a sua opinião não valia. Para mim, não é que ela era ruim, não é que ela não estava baseada na palavra, é que não se aplicava a mim. E eu sei que todo mundo faz isso em uma área da sua vida. Amém.
Será que está valendo? É campeonato de amém? É hoje. Amém. E a gente vê alguns vídeos de liderança, treina, e o microfone aproximar. Assim? Escreveram ali, e foi Arthur, e tá certo. É motivo de dar uma carreira, viu? Mas enfim, aí, o que eu tava falando? Soberbo. Orgulhoso. Exatamente. Aí opinião, a minha opinião é a que valia. E isso aí é o pior tipo de soberba. Esse é o pior. Rodrigo treina a gente na liderança lá da empresa e a gente estuda algumas coisas e a gente percebe que esse é o soberbo bonzinho, né? Porque o cara que fala assim, não quer saber de nada não. Você fala, esse bicho é soberbo. Tem que tratar a bicha soberba dele. No meu caso, não. Porque você não sabia. Eu estava aqui. Velho, faz sentido. Não, eu já vi esse versículo aí está em Mateus, eu até completava. E aí, esse é o pior tipo. Talvez se você se encontre nessa mesma condição, eu sei que você se encontra. Pode ser que menos e mais, mas tem uma área que você fala assim, não, isso aqui eu sei. Não sabe. Não sabe. Então, assim, esse é o pior tipo. Porque eu estava entendendo e, juro, a princípio, eu queria ser corrigido. Então eu falo assim, vai vir aqui agora a revelação. O pastor vai falar o que eu preciso ouvir. Fala, pastor. Pastor, tá. Não, pastor, mas você precisa entender. Não, pastor. Mas é que no meu caso, e isso estava me colocando na posição de soberbo. E o Senhor, que é meu pai, que cuida muito bem de mim, resolveu resistir. Eu acho que Caio não está pronto ainda não. E ele vai ter que segurar um pouquinho aí. Qual que é o problema disso? Eu creio que eu não nasci assim, né? Amém? Amém. Essas coisas foram acontecendo. E eu aprendi a conviver com isso. Então eu criei estratégias para viver assim. Até então, o único prejudicado era eu. E quando eu era prejudicado, eu dava uma. Mas sei lá, acho que você deve fazer isso também, mas assim, como eu sou o mais prejudicado, eu lidava com o meu prejuízo. Amém? Pronto. Eu andava a pé, mas é bom que é saúde. A moto é velha, mas é minha. É velha, mas está paga. Entendeu? Sabe essa justificativa que a gente fica dando para amarrar o orgulho? Só que só eu era prejudicado. Então a minha vida foi assim. E está tudo bem, eu estava lidando com meus próprios problemas, talvez você está lidando com seus problemas também. Quer ficar com eles? Fica. Eu queria ficar com o meu, eu ficava. Só que o que aconteceu? Isso começou a respingar em Gabi. Porque agora, quando eu não escolho andar na moto velha, quem anda comigo? Gabi. Se eu escolho morar num lugar ruim, quem mora comigo? Gabi. Só que Gabi escolheu ficar comigo. Ó, pra você ver o que eu sou bêbado. Quem mandou? Eu tinha um tanto de opinião, de opção. Ele escolheu, tem que segurar o rojão comigo agora. Olha o nível, bicho. E aí eu vi uma frase uma vez no Instagram, que fala assim, nasce um pai, morre um egoísta. Mentira. Pode ser, não, Caio, morre sim. Não morre. Sabe por quê? Porque tudo que o bebezinho precisa é leite, e a mãe dele tem. E você começa a falar assim, não, tudo bem andar de moto, Gabi vai de Uber. Tem até Uber. Tudo bem morar aqui. Tem parede, luz, água. E está errado, gente. Amém. Olívia não merece isso. Amém. Eu andei de moto a vida toda, né? E eu sempre molhei de setembro a janeiro. Quem andou de moto já molhou. Eu sempre, a vida inteira eu molhei. A vida inteira. Eu odiava molhar. Mas eu acostumei.
Eu já sabia. E Montes Claros é legal porque ela prevê todo ano chove na mesma época. A outra parte não chove. E eu já sabia, mas eu estava acostumado. E aí eu acostumei a Gabi. Só que com Olivia eu decidi não. Olivia não vai molhar. Não, gente, já chega. E foi nessa transição de mentalidade. Ah, Caio, você mudou a cabeça. Não, gente, a guerra, ela é diária. Tem hora que quando eu vejo, eu já estou falando, não. A situação é essa. E assim, a guerra é diária. Eu não quero que o Senhor me encontre numa posição de soberba, porque eu preciso contar com o Senhor. Porque eu não sou herdeiro. Talvez alguém aqui seja. E mesmo que seja, tem coisas que o Senhor pode te dar, que só Ele pode te dar. E eu não quero que o Senhor me encontre, nem encontre vocês, numa posição de soberba. Na posição de resistir a Ele, de poder contar com o favor dEle. E aí foi nessa transição que as coisas começaram a acontecer. E eu vou te contar como começou a acontecer, porque talvez eu estou te dando informação, e você está, tá, Caio, tudo bem. Então eu não quero estar na posição de soberba. Como que eu faço? Porque eu creio que depois disso você não vai querer permanecer nisso. O que eu fiz? Eu falei assim, a primeira pessoa que eu falei foi com o Japijô, eu falei assim, quero comprar o carro. Vamos olhar o carro. Eu comecei a olhar os carros que eu tinha condição de comprar. Na verdade, eu não tinha condição de comprar nenhum. Eu fiz um gabinete com o pastor Paulo uns 2 meses antes, e aí, só um parênteses que eu vou abrir, ele falou assim, eu tinha uma carta de crédito que eu pagava, ele falou assim, larga a carta de crédito, você não está aguentando pagar. Eu falei, mas eu quero comprar o carro. Ele, mas larga a carta de crédito, que ele não está aguentando pagar. Mas como é que eu vou comprar o carro, então? Você não vai comprar o carro, tipo assim, você não tem condição, velho. Mas, enfim, vamos crer. Larga a carta de crédito. Eu estava tão enrolado que eu falei assim, pastor Paulo, eu já larguei a carta de crédito, o que eu faço? Ele fala, agora é crer. Quando o pastor fala que é crer, é quando ele está arrochado. Mas aí, largamos a carta de crédito e falei com o Jabo, quero comprar o carro. Já pediu, vamos olhar os carros, vamos olhar o carro. Aí começamos a olhar o carro, olhando o carro dentro da condição. Olhar carro não, né? Olhei uns Uno. Estou zoando, quem tem Uno. É mil, mas é meu. E aí comecei a olhar os carros, aí comecei a mandar para as pessoas. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a compartilhar, gente, ó para você ver. Falei, o que você acha desse carro? Esse carro é ruim. Então tá bom. E esse? Esse aqui é ruim. E esse? Esse aqui é ruim. E esse? Não, esse aqui não presta. E esse? Esse aqui você não dá conta de pagar. Então tá bom. Compartilhei. Aí, vou falar de dinheiro, e eu quero que você não feche seu coração, tá bom? Porque o dinheiro não é o meu Deus e não é o seu também. Amém. Mandei um carro para minha mãe, era um Ford Ka, nada contra a Ford, nada contra o carro, mas esse carro era ruim. Velho, sujo, assim, pela foto o cara postando estava ruim. Imagina eu ir lá. Mas era o que dava para pagar. Mandei para minha mãe, mandei. Ela falou assim, meu filho, por que você não compra um carro melhor? Eu falei, mãe, isso eu te contar. Não dá para pagar esse. Como é que eu vou comprar um melhor? Ela falou assim, procura um melhor, eu te dou a entrada. Eu falei, mãe, vamos conversar essa entrada então. O que é a entrada? Ela falou assim, não, eu te dou 10 mil reais. Cheguei para Japa e falei assim, eu já tenho entrada, 10 mil. Agora o jogo é outro. Agora nós estamos valendo, vamos olhar outros carros. Comecei a olhar os carros, aí eu olhei um carro. Aí eu olhei um carro lá que ele era 38. 38, faltava 28. Eu não tinha, mas eu já não tinha nada. Fui lá, peguei o carro, andei no carro, levei no mecânico. Falei, olha aí, mano, vê se tá bom. Eu fui compôs que ia comprar, né? O cara olhou o carro, falou assim, o carro tá bom. Ele passei... Tá bom, passei na casa de Rodrigo, mostrei ele o carro. Ele falou assim, ó, gostei do carro também, achei o carro bom, é um carro que eu gosto, é uma marca que eu gosto. Já tive um carro desse e tal. Ok, levei lá e falei assim, amigo, eu vou dar 10 de entrada e como é que dá para dividir o resto? Ele falou assim, ó, tem financiamento, aí você paga 3 carros desse aqui e tal. Eu falei, não, esse eu não quero. Divide no cartão? Eu tenho o cartão, gente.
cara falou, divide, mas divide de 12. Eu falei, eu preciso que seja de 24. Ele falou, nunca aconteceu. Eu falei, não, mas... Nunca aconteceu? Ele, nunca aconteceu. Então, beleza. Eu falei, Jô, o carro lá... precisa ter um limite no cartão. Aí, Jô, eu não tenho. O limite que ela não tinha, não dava. Mas eu vou pedir para aumentar. Vou encurtar o milagre, né? Encurtar a história do milagre. Aí, Jô mandou mensagem para o povo do cartão lá, Rodrigo e Jô. Eles aumentaram o limite. Primeiro milagre aí, não é assim que aumenta o limite. Quem lida com o banco sabe. Não é só um WhatsApp. Mas aumentaram. E aí, o pai de Gabi também falou assim, e aí, vocês vão comprar o carro? Eu falei, vou, vocês estão pensando em quanto? 35 um carro e tal, nessa média. Ele falou assim, e esse aí que você está olhando? Eu falei, esse é 38, não sei se vai dar certo. Ele, não, 3 eu dou. Ah, estão me deixando sonhar. Giovana chegou lá. E eu, nesse intervalo, eu olhei um carro que era um Renault Logan. Grandão, 2015, completaço, bonito, gostei do carro. Aí entramos no carro, eu e Gabi, gostei do carro, levei o carro lá em Rodrigo. Aí falei, Rodrigo, achei o carro, olha esse carro. Ele, não vou olhar. Falei, não vai olhar o carro? Não, estou pensando em outro carro para você, não sei o quê. Falei, não, mas o carro está lá fora. Não, devolve esse carro aí, esse carro não é bom não. Renault é ruim. Eu tinha amado o carro, bicho. Eu amei tudo no carro. As rodas, o volante, tudo. Eu gostei de tudo. O carro era, tipo assim, parecia até de Deus, sabe assim, o carro. Mas não era um Renault. Tô zoando, Ramon. Tô zoando quem tem Renault, gente. Nada contra Renault, não, pelo amor de Deus. Mas sabe por que não era de Deus? Porque Rodrigo falou que não era. Não gostei do... Não vou nem olhar. Eu falei, então eu vou devolver. A gente foi morando em São José, né? Do Portal das Acácias até no São José, Gabi não deu uma palavra. Eu falei, o que foi, Gabi? Ela, eu gostei do carro. Eu achei que era esse. Eu falei, eu também. Eu achei que já ia gostar. Mas se ele não gostou, e a gente crê que o Senhor colocou ele na vida da gente para liderar, não vai ser esse carro. Eu não vou sofrer, eu não vou ter remorso, e a gente vai olhar outro. E aí apareceu o carro que a gente comprou. Para finalizar o testemunho do carro, Giovana chegou lá para passar e falou assim, divide 24 vezes. O cara, não divide. Nunca aconteceu, eu tenho essa garagem aqui tem anos, nunca dividiu, não acontece. Não divide carro no cartão de 24 vezes. Isso nunca aconteceu, mas eu vou testar. Passou, dividiu. O cara entregou a chave e falou assim, se eu vou ser eu ir embora, que pode ser que dê errado. Eu falei, não vai dar. Não vai dar, porque eu não quero ser encontrado na posição do Senhor resistir a mim. E eu vi as coisas acontecer. Aconteceu de um jeito para Gabriel, aconteceu de um jeito para mim, vai acontecer de uma forma para você. Só que você precisa de estar na posição onde o Senhor encontra favor. Ele quer te ajudar, Ele já te abençoou, mas é colocar vinho novo no odre velho. Quer que estoura? Não. Então, não resista. Aí vocês vão falar que eu sou herege, vamos abrir a Bíblia. Gênesis 3, no versículo 6. Aqui era Eva conversando com cobra, coisa nada a ver. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amém? Agora vai para 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. Está escrito assim, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Olha que perigo. E quando fala o mundo, é engraçado que eu gosto desse exemplo, toda vez que a gente fala assim, não ame o mundo, você pensa que você não é do mundo, porque você é da igreja. E tudo que é do mundo é tipo bebedeira, preguiça, confusão, espumontes, essas coisas aí. Que é do mundo, você acha que é do mundo, né? Mas o texto fala que o que há no mundo
é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação do bem. Não provém do Pai, mas provém do mundo. Em algumas outras versões falam que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que isso tem a ver com o texto de Gênesis? Porque o que caracteriza o pecado original é a soberba de Eva em relação ao que Deus passou como orientação. Não coma do fruto. E guiada pela carne, pelos olhos e pela soberba, ela falou assim, eu vou comer. Porque você não sabe, Deus, da minha condição. Eu sempre quis um fruto. E ela justificou e comeu. Assim ela fez com o marido dela. Então o pecado, o que te coloca na posição de resistir ao Senhor, o que a Bíblia fala que é o mundo, não é os sintomas. Porque a gente está muito acostumado a lidar com os sintomas, a julgar os sintomas. Então você vê uma pessoa, sei lá, na Expo Montes, você fala lá, é do mundo. E você vê uma pessoa na porta da igreja, orando, você fala assim, aí, essa pessoa é crente. Quem disse? É baseado em quê? Na sua avaliação superficial? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente se encontra, estando aqui, que é o melhor lugar, você se encontra na posição de falso humilde. Então você fala assim, não, eu sou humilde, eu escuto a palavra do Senhor, só que você não é humilde a ponto de obedecer. Você considera a sua opinião, a sua situação, a sua condição, e desconsidera aquilo que a palavra fala. Isso é soberba. E aí você fala assim, Senhor, aí você evolui, né? Então eu vou considerar tudo que Deus falar. Eu quero escutei a ministração lá, na quinta-feira, o culto do Espírito, e eu vou considerar tudo que o Senhor falar. Fala, Deus. Aí passa aquele irmão, que nunca conversou com você, lá na igreja, o lado do trânsito. Falou, irmão, você estacionou no lugar errado. Ah, você não sabe da minha vida o quê? Não era Deus te avisando? Você não pediu agora para Deus falar? É que às vezes você quer que Deus, fala a gente, né? Às vezes a gente espera que o Senhor fale assim, um letreiro, uma voz tipo Cid Moreira, um trovão, brá, se o Senhor não quer que eu faça isso, que cai um raio. Às vezes o raio até cai, e os caras vão lá e fazem, bicho. Gente, você tem que, sim, se submeter a pessoas. Você considera que seu pastor é um bom pastor? Então faça o que ele fala, bicho. Senhor, o Senhor pode falar comigo se o Senhor quiser, o Senhor tem liberdade. Fala de voz audível, faz um trovão, o que o Senhor quiser. Mas até acontecer, o que o meu pastor fala, eu vou fazer. Essa pessoa, ela se desgasta para te ensinar. Você não tem vínculo nenhum. Ela não ganha nada com isso. E você pode até não concordar. Na maioria das vezes você não concorda. Quase nunca. Porque o pastor não está lá para falar o que você quer ouvir. Ele está lá para falar o que você precisa ouvir. E às vezes a gente está buscando isso, sabe? A gente está se colocando numa situação onde Deus vai te resistir. Porque se você não escuta o pastor, o irmão, a pessoa que quer seu bem, seu líder de árvore, seu líder de departamento. Eu estava conversando com o Rodrigo esse dia, é engraçado, porque rola muito de você ficar com raiva da pessoa que te chamou para a igreja. A pessoa te viu numa situação ruim. Ela fala assim, bicho, tem uma igreja boa ali, uma palavra boa, o povo é animado, eles até correm de vez em quando. Pastor inteligente, assim, dá umas palavras inteligentes. Palavra bíblica, igreja bíblica, assim, tudo sem religiosidade. Os caras, gente boa, vamos lá? Vamos, mas você está na merda, né? Você vem. Foi mal. É os jovens, não pode falar. Foi mal. Aí você vem, tá, chega aqui. Senhor, pai, o céu desce, posição de mãos, você melhora. Aí a pessoa falou assim, nossa, você viu fulano, melhorou, a pessoa está feliz com você, torcendo por você. Aí ela vê que você escorregou em alguma coisa, ela fala assim, amigo, não faz isso não. Epa, agora você não pode falar comigo não. Agora eu estou acertando.
Aí você se coloca na posição de soberba. Essa pessoa te corrige, você fica com raiva dela. Já aconteceu comigo. Eu lembro quando a gente volta de Campina Grande, eu e Gabi, é engraçado porque eu nunca fui, é até bom deixar isso claro, assim, eu não fui enviado para Campina Grande. Eu pedi para ir. Eu fiz um gabinete e falei, pastor, eu acho que eu cheguei no ápice da minha vida. Eu sonhei um dia em casar e ter filho. O filho eu vou esperar. Eu já casei, o que eu faço? Ele falou assim, o que você acha de Campina Grande? Eu falei, eu topo. Falei para Rodrigo, Rodrigo, o que você acha de Campina Grande? Ele falou assim, se você quiser ir, eu te ajudo. Então eu quero ir. A gente decidiu ir. Aí eu fui para Campina Grande. E nos desafios que eu passei lá, eu comecei a pensar, mas ninguém me valoriza? Eles não veem o tanto que eu faço. Eu mudei de estado. Quem mandou eu mudar? O que eu mandei você mudar, bicho? Eu estou te ajudando a mudar. Quem me mandou foi o Senhor. Ele falou comigo, vai para Campina Grande. Falou comigo, foi com o Gabi. Testificou no nosso coração. A gente foi. Foi maravilhoso. Mas chegou uma parte onde eu achei que eu estava fazendo muito. E a pessoa fala assim, mas mudar de estado é muito. Não é. Muito é morrer na cruz. Muito é se sacrificar na cruz. Mudei de estado e eu achei que eu estava voando. Eu falei assim, não, velho, ninguém me valoriza. Aí chegou lá, a gente é muito bem treinado aqui, sabe, Montes Claros? Quem está aqui está seguro. E aí eu fazia algumas coisinhas lá, aí o povo, que legal, não sei o quê, maravilhoso. É tipo assim, eu não fazia fofoca. A menina chegou para mim, eu caí, isso. Eu falei, fala que seu líder. Ela, não, que não sei o que. Eu falei, não, nem me fala, se você não me fala, eu vou falar então. Ô líder, a menina está falando aqui, ó. Ele, eu achei essa postura maravilhosa. Eu falei, é? É porque lá na minha cidade é normal, assim. Você não quer ser o líder dos adolescentes aqui, não? Eu falei, não, peraí, bicho. Nem sei se eu vou ficar aqui. Mas, enfim, por conta da gente ser bem treinado aqui, a gente alcançou algumas posições nem é destaque, é de aproximação. E isso começa a subir para a cabeça da pessoa. E você começa a falar assim, não, mas aí o Senhor, eles não estão me entendendo. Você aumenta o leque da justificativa. Essa foi a minha condição. Qual que é a sua? Qual que é a pequena gota qual que é o pequeno passo que você vai dar que te coloca numa posição onde Deus não vai te alcançar? Não porque Ele não quer, porque você não quer que Ele te alcance. É um carro? É uma casa? É um elogio? É um púlpito? É uma liderança? É dinheiro? Porque se for, velho, se livra disso. Porque você não pode a gente não pode se colocar numa situação onde Deus não vai te alcançar. Não porque Ele não quer, porque a gente não permite. Não, Senhor, isso aqui, essa parte aqui eu cuido. Aí Deus, não, então eu só posso cuidar se for cuidar de tudo. Não, então deixa que eu fique aqui. E aí, quem está aqui há muito tempo, ou que está há mais tempo, começa a viver voos de galinha. Eu vivi isso também. Então, vou te ajudar aqui nesse ponto. Que é assim, ó, você está aqui, posição onde Deus não te alcança, de soberbo. Ok? Está aqui. Só que aí vem uma pedrada, rola uma pedrada, tipo assim, sei lá, seu carro estoura o motor, você pega uma doença, alguma coisa. Aí você faz assim, ó, Senhor me ajuda. Você dá um passo para trás e põe o Senhor na frente. E o Senhor, que é muito legal, ajuda. Aí a hora que você melhora, você fala, não, peraí, Deus, então agora eu... E aí você vê assim, eu melhorei, eu piorei, eu melhorei, eu piorei, eu melhorei, eu piorei. E você acha assim, não, eu estou sendo constante na incredulidade, na insubmissão. Essa constância não precisa. E essa é a situação ruim, porque tipo assim, a pessoa que está muito ruim, ela se submete muito, ela se abre muito, ela se deixa se corrigir muito. Ela quer crescer, ela quer sair daquela condição. E aí ela dá um salto. Qual que é o meu cuidado que eu vou ter que ter? E eu quero ajuda suas, e eu oriento vocês a fazerem a mesma coisa. Toda vez que você subir um passo, pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu posso fazer aqui nessa condição que eu não volte para trás? Na condição que eu estou, por exemplo, eu dei o passo, né? Contei que eu vi o testemunho na vida de Gabriel e falei assim, então eu vou contar tudo para Japiju. Vou para todo mundo. Se eu quiser comprar uma bicicleta, eu vou falar assim, o que você acha de comprar uma bicicleta? Eu acho bom. Beleza, então acho que é a bicicleta. Sem justificar, é uma decisão que eu tomei. Agora que eu tenho um carro,
Se eu pensar assim, eu pinto o carro ou não, eu vou só decidir? Agora que eu tenho uma filha, eu decido assim, eu vou estudar, ela vai estudar em tal lugar, ou é eu que decido? É só eu? Estou falando de coisas superficiais, mas às vezes você está numa condição de tipo assim, eu perdoo essa pessoa ou não? E ela fala assim, o pastor vai falar, perdoa. Qualquer pastor vai te falar essa orientação aqui, pode perdoar. E a sua missão é, não responda na sua cabeça, mas você não sabe o que ela fez. Ela nem se arrependeu. Sabe, gente, eu creio que essa é uma condição que a gente tem que ter, é uma postura que a gente precisa estar para a gente parar de sofrer. Querendo ou não, eu já falei isso em outras conversas, eu acho que o pastor Paulo traz, fora tudo, quando ele vem para Montes Claros implantar o verbo da vida, essa palavra, essa visão, ele traz educação. O básico, assim, sabe? Que era para ser normal. E a gente não teve. Por algumas condições que não importam mais. Seu pai, sua mãe, sua cidade, sua condição financeira. E aí, cabe a gente se submeter ou não. Se você quiser avançar, você vai ter que se submeter. A perguntar, o que eu faço? Tem decisões que tem que ser rápidas, né? Não dá tempo de ligar. Aí você fala, o que ele faria? É o que eu faço com o Rodrigo. Eu falo, Jô faria isso? O Rodrigo faria isso? Ah, Caio, mas você faz isso sempre? Claro que não, mano, eu estou errando também. Não quero estar na posição de, tipo assim, então você é perfeito? Não, é que essa é a minha missão para agora. Eu queria que fosse a sua também. Essa semana eu estudei um método Kaizen lá das japoneses, coisa de japonês. Mandei para todo mundo, achei sensacional. Melhoria contínua. O que eu preciso melhorar hoje? Pastor, hoje, eu preciso melhorar o que hoje? Hoje você precisa se organizar. Amém. Amanhã eu fiz a agenda, executa ela. Mas tira o mais, pelo amor de Deus. Se você tem que perdoar alguém, bicho. É engraçado, né? A gente sempre fala que você tem que perdoar alguém, mas se você tiver que pedir perdão para alguém, acho que é mais importante, sabe por quê? Tem muita gente que gastou tempo, paciência, unção, para te orientar, assim, sabe? Sofre junto. Vai falar assim, eu sempre brinquei com os adolescentes, falei assim, eu não sou o pai de ninguém, não vim para ser pai de ninguém. Não quero ser pastor e ser pai de ninguém. Eu sou amigo, no máximo, irmão mais velho. Não vou ser pai de ninguém. Acho errado. Pastor que é pai. Soberbo. Não sei o que. Quem sou eu para achar errado? Liderando os meninos hoje, a árvore da juventude, é pai, velho. Eu não consigo parar de pensar nos bichos. Eu estou lá e falo, meu Deus do céu. É igual pai. Às vezes eu falo assim, não vou corrigir isso, porque isso não é de minha conta. Aí o Espírito Santo, e se fosse Olívia? Eu falei, se fosse Olívia, eu corrigia. Então eu vou voltar lá e vou corrigir. Então, talvez, assim, pode ser, né? Aconteceu comigo. Peça perdão, bicho. Pastor, me desculpa, bicho. Aquele dia o Senhor falou para fazer, eu não fiz. Eu fui soberbo, mas eu não quero mais que o Senhor me pegue nessa posição. Porque essa palavra, essa condição, essa igreja que a gente vive, ela mudou a nossa vida, velho. Melhorou para todo mundo. Você pode falar aqui, tipo assim, o Rodrigo comentou esses dias no grupo que a gente tem lá de liderança, eu não vi ninguém aqui que não prosperou. É isso, velho, eu também não vi. Em sua determinada área, naquilo que a pessoa deixou se tratar, ela cresceu. Quem estava solteiro, casou. Uns era fake, doía, casou. Quem andava a pé, comprou moto, comprou carro. Quem morava de aluguel, comprou casa. Quem morava ruim, mora melhor. E eu creio que o que aconteceu lá, acontece aqui, com todo mundo. É impossível, de verdade, eu creio nisso. Que a pessoa pode falar assim, olhar para a vida dela e falar assim, não, fui lá para o verbo da vida,
Não mudou nada. Duvido. Eu duvido, eu truco, porque mudou comigo. O soberbo mudou. E assim, a gente tem essa possibilidade, sabe? De viver isso de forma abundante. Eu creio que com o tempo, todo mundo aqui vai ser educado igual o pastor Paulo. Esse nível de educação. E o resto é unção, assim. Agora cada um vai fluir na sua. Uns vão pastorear, outros vão pregar, uns vão para missões, outros vão ser pastores em outras igrejas, outros vão ficar aqui e as coisas vão acontecer. Todo mundo educado, todo mundo disposto a crescer. Todo mundo abrindo mão das suas convicções. Assim, não, Senhor, eu não sei, Pai. Sabe, do ponto de vista dos pais, assim, agora eu sou pai, posso falar um pouco. Eu não sei criar meu filho, Senhor. Eu erro demais. Envia alguém para me ajudar. Eu não sei lidar com a minha empresa. Envia alguém para me ajudar. E outra coisa que eu vi o Rodrigo falar essa semana, que eu tenho visto pessoalmente e tenho visto na vida dos irmãos, é que Deus paga bem. Deus paga bem, bicho. Ah, Senhor, mas é porque eu não estou recebendo. Talvez você não esteja trabalhando. Mas que Ele paga bem, Ele paga bem. Eu fiz essa semana, eu fui na casa de Thalita e de Timóteo. Gente, que casa top! Casa top, bicho. Todos os santos, assim, 3 quartos, área para... Vou expor o irmão, né? Garagem, fundo, churrasqueira. João olhou para a churrasqueira e falou assim, pai, essa é a casa dos sonhos. Porra, velho. Imagina ouvir do seu filho. Sabe assim, a casa do meu sonho. Eu chorava. Eu com a choreira que o João falou, meu. Deve ser bom demais, bicho. Você tá doido? Você vai ser muito feliz, assim, radiante. Gabriel comprou carro, eu já falei, eu comprei carro. Esses dias, estava conversando com o Japa também, lá em Paulo, no trailer lá. Um dos blogueiros mais influentes da área, assim, de culinária e tal, foi lá. Aí os caras falam assim, ah, mas para você ver, é Paulo da sorte, né? O cara foi lá, bicho. Gente, entenda que todo mundo está crescendo, todo mundo tem que crescer. Mas assim, Deus paga bem, não paga? Porque eu vi Paulo levar Marco Túlio todo dia no Rema. Ele vai buscar. Depois eu também vi que ele compra o tempero na mão de Lutz, o marketing é com o Gustavo, a carne é com o 038, o cara foi amarrando com os irmãos da igreja. Aí Deus vai falar assim, não vou ajudar não. Porque Deus não resiste ao soberbo. Agora que foi top, gostei. Cuidou dos adolescentes, o que deu, juntou com os irmãos, vai o blogueiro lá fazer a postagem. Eu creio demais nisso, sabe? Amém. Queria que você pensasse nisso. Senhor, o Senhor tem resistido a mim? Por quê? São as minhas justificativas? É a minha postura? O que o Senhor precisa que eu faça? O que o Senhor precisa que eu mude? A gente tem várias correções que a gente vai tomando, mas uma delas foi, a gente não precisa de um protocolo, sabe? Então, quer dizer, agora que eu tenho que sair compartilhando no WhatsApp tudo que eu vou comprar. Não, mano, você precisa se arrepender. Amém. Se arrepender de ser soberbo. E aí, eu vou tomar uma atitude. Ela é de soberbo? Então eu não tomo, eu tomo outra. Eu vou fazer isso, é uma condição ruim? Então eu não faço, eu faço outra. Eu vou fazer isso aqui. Eu acho que meu pastor devia... Se você pensar, eu acho que meu pastor devia saber, ele já tinha que saber. Então já conta. Aconteceu isso aqui, meu pastor precisa saber? Então ele precisa saber. Tem vezes que ele responde. Eu tenho uma tabela de áudio, se o áudio for 15 segundos é bom, se ele for 35 segundos é uma correção, se ele for 3 minutos você está... irmão, 3 minutos de áudio, podcast, você vai ter muita coisa para corrigir. Eu creio que o Senhor ele não pode nos encontrar na posição de soberbo. Rodrigo pregou isso, sei lá, 1 ano inteiro para mim. Eu só fui descobrir na hora que Gabriel comprou o carro. Eu vi a facilidade, bicho. Sabe? Foi claro assim, eu vi as coisas acontecendo. Eu assisti de camarote, o Espírito Santo falava, vá.
e move as coisas acontecem. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que está na vontade de Deus? Eu quero para mim. É isso, Senhor, eu quero para mim, Pai. Porque minha esposa e minha filha, eu vi o pastor Marcos pregar, e ele falou assim, eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu não quero estar na posição que o Senhor não quer, eu não quero estar na posição que o Senhor não quer. Eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu quero ser o melhor pastor, o melhor líder, o melhor esposo, o melhor pai, sabe? Quero me entregar assim, Senhor, me corrige, faz o que o Senhor quiser, que seja Rodrigo falando, todo mundo, o Espírito Santo, eu acredito com você, comigo é assim, com vocês deve ser. O Espírito Santo, ele toma a voz de alguém na sua cabeça. Quando você vai fazer, eu escuto a voz de Rodrigo. Eu também perco. Né? Vou fazer. Aí quando eu faço errado é desobediência, aí é comigo, né? Aí aguente as consequências. Não quero, sabe? Queria te convidar a entrar nessa mesma posição, postura. É engraçado, eu lido com os adolescentes, os jovens, mais os jovens agora, os adolescentes estão sob a supervisão de Léo, e eu lido com os jovens, e eu vejo isso, bicho, assim, na maioria das vezes, a gente fala, não faz, não, mas é que você não entende, tal, mas assim, a gente já espera dessa idade. Às vezes eu falo, faz, não, mas você tem que esperar, porque você... Mas assim, a gente já espera isso, para essa idade. É que eu não podia mais. Já tinha mais coisa em jogo. Minha filha, minha esposa, o ministério que o Senhor confiou, eu creio que se eu faço, eles fazem. Os líderes que estão sob a minha supervisão. Então tem mais coisa em risco. E eu não podia arriscar. E uma outra coisa que a gente estava conversando é que, tipo assim, à medida que a pessoa vai galgando novas responsabilidades, fica mais difícil de se expor. O que eles vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou soberbo. Quem não sabia? Eu só contei o que vocês já viam, bicho. Você espantou 0 pessoas aqui. Mas... E aí também, abro os olhos para quem, tipo assim... Às vezes a pessoa via na minha vida, né? Às vezes assim, foi levantado, foi para Campina Grande, que a gente só conta as partes boas, né? Não conta a parte ruim. E aí vê no Instagram, a filha nasceu, pai, fala assim, por que o Senhor ajuda o soberbo? Não ajuda, não. Assim, ajuda, mas a gente já é abençoado. Mas assim, gente, eu não quero me fazer entender errado, não se esforce para me entender errado também. Deus te ama. Mas Ele quer mais para você. Porque o carro que eu compraria ruim, acho que o exemplo do carro é muito bom, o carro que eu compraria ruim, parcelado, sofrido, de forma assim, que seria meu carro, minha vida. Sabe aquele trem pesado, difícil? Gabriel comprou com 2 conversas. Uma com o Diógenes, uma com o Mateus. Eu falei, eu quero isso, Senhor. Eu não quero ter que financiar, dividir, pedir emprestado. Não vou nem falar agiota. Que é para incentivar. Mas assim, o que eu teria que fazer com muita força, o Senhor fez assim. É isso a postura? É. Então, pronto. Para essa postura, tem um carro melhor. Se você crescer mais um pouco, tem mais coisa. Amém? Aí chegou uma casa. Vou mudar de casa. Um aluguelzinho, gente, vocês não têm noção. Bom demais, eu pedi para o Senhor. Falei com o Rodrigo, falei assim, Rodrigo falou assim, Caio, o que você acha dessa casa? Falei, bicho, na outra casa eu pago, tipo assim, um aluguel muito barato. Aí ele já apelou comigo, né? Falou assim, se você melhorar de casa, o Senhor vai ficar triste com você, não sei o quê. Falei, não, você está certo. Eu vou mudar de casa. E como é que é a outra casa? Não quero saber. Mas talvez tenha que mexer. Eu vendo a moto. Eu vou mudar a casa. Eu não, sabe por quê? Quando eu estava voltando de Campinas, ele falou assim, fica com a casa que é de Gabriel.
Eu falei, não, eu quero morar no condomínio. Aí eu não fiquei nem no condomínio, nem na casa de Gabriel. Fui morar lá um ano sofrendo. Aí ele falou, muda, eu falei, mudo, agora eu mudo. Agora eu mudo. Não vou sofrer mais um ano. Aí ele falou, Gabriel, muda lá pra casa. Gabriel, mudo? Ainda levo os meninos comigo. Aí um ano na vontade de Deus. Sabe aí, assim, já chega, gente. Já chega. Já chega de sofrer, já chega de fazer força com os próprios braços. Já chega de ficar pagando promessa. Não, Senhor, se der certo eu faço isso. Já chega, bicho. O caminho que a gente tem que trilhar agora é um caminho de obediência. Sendo guiado pelo Senhor. Com as pessoas que Ele levantou para nos liderar. Por mais que ela fale aquilo que você não quer ouvir. Vamos ficar de pé? Aleluia. Pai, eu te amo, Senhor. Eu quero que o Senhor me encontre na posição de disponível. Quero que o Senhor encontre meu coração, Senhor, pronto para mudar, Pai. Pronto para seguir aquilo que o Senhor tem como verdade para mim. O caminho que o Senhor quer que a gente siga. Eu oro, Senhor, para que essa palavra ela possa libertar os meus irmãos, assim como ela tem me libertado, Senhor. Me libertar de uma mentalidade de pobreza, Pai. Uma mentalidade de escassez. Que esse culto do Espírito, Pai, ele possa ser um divisor de água, Senhor. Que a partir de hoje, meu Deus, a gente não considera a nossa própria opinião, mas sim a opinião que o Senhor tem para nós. Eu sou grato, Senhor, pela vida da minha liderança. Sou grato, meu Deus, por tudo que eles têm feito pelo norte de Minas, mas pela nossa vida, Pai. Por essa igreja, pelo cuidado com esses líderes, com esse povo. Declaro toda sorte de bênção sobre a vida do pastor Paulo, da Nath e da Marina, Senhor. Eles salvaram a nossa vida, Senhor. Declaro, Senhor, toda paz e tranquilidade na vida de Japa, de Jô e da diretoria dessa igreja, Senhor, que tem se desgastado para aumentar o alcance, o conforto, o desempenho da palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, por sabedoria para que todos os dias nós possamos tomar as decisões corretas, meu Deus. Eu queria pedir perdão à minha liderança por todas as vezes que vocês cuidaram da gente e eu falei, não, minha opinião é melhor. Todas as vezes que eu achei que vocês não estavam pensando em mim ou na gente, né, na minha família. Todas as vezes que eu ganhei a discussão na minha cabeça, foram poucas. Queria me colocar à disposição para ser corrigido mesmo, para ser orientado, para melhorar enquanto ser humano, para que eu possa cada vez mais andar no centro da tua vontade e desfrutar do que é andar no centro da vontade do Senhor. Eu oro, Senhor, e peço que o mesmo Espírito, Senhor, que tem nesses dias alcançado a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor, ele possa falar no coração dos jovens, dos adolescentes, de toda a sua igreja, Pai. Uma postura de aprendizado, uma postura de humildade, Senhor. Que a frase Deus resiste ao soberbo possa ser uma frase que possa nortear todos os dias da nossa vida. Que o Senhor encontre a gente humilde,
coração ensinável. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.